Bem, estamos gravando? Eu acho que sim. Coronel, tenho novidades a respeito do caso de 2013, ocorrido há 10 anos. Eu espero que você fique contente com essas novas informações que eu acabei conseguindo a respeito do que aconteceu na cidade. Eu fiquei durante 5 anos pesquisando tudo o que aconteceu, desde o dia anterior ao teste em Azagueira até o dia que a cidade sumiu do mapa. Porém, ainda faltam algumas informações que eu ainda estou procurando. Elas provavelmente estão em algum lugar na base militar aqui na cidade de Launik. Mas peço que o senhor tenha paciência comigo e assista a esta outra mensagem que eu logo enviarei mais tarde. Ela irá dizer os primeiros fatos que eu descobri a respeito do desastre em Mirne. Só peço que o senhor preste muita atenção a tudo que eu irei lhe contar a seguir, já que isso será fundamental para você entender o que aconteceu e que também a aliança descubra quem são os verdadeiros culpados pelo desastre. Eu em breve estarei fazendo mais contato e enviando novas mensagens. Fim da transmissão. Na década de 1940, a cidade de Mirne 13 serviu como local para extração de petróleo, devido à sua grande quantidade presente no subsolo. Em uma área aproximada de 3.650 km², sua população ali era distribuída em cerca de 10 mil habitantes, sendo a maioria trabalhadores que ganhavam suas vidas buscando o tal ouro preto. Porém, o petróleo dessa cidade era diferente de todo o planeta. Ele apresentava uma substância anormal em sua composição, de forma a intrigar os cientistas que faziam os estudos do petróleo da região. Essa substância acabou recebendo o nome de Mirium, em homenagem à própria cidade. O Miriam foi descoberto em 1951 pelo professor recém-chegado em Mirne 13. Seu nome era Merkulov. Após uma análise dos elementos de uma amostra do petróleo bruto da cidade, Merkulov descobriu que o Miriam era um elemento que se assemelhava a um pó com sua cor preta com tons de púrpura que brilhava naturalmente. Além disso, Merkulov descobriu várias outras informações a respeito desse novo elemento. Entre elas, eram que o Miriam era um elemento inerte que não reagia com qualquer outro elemento quando estando em seu meio natural. Algumas das suas propriedades são exibidas apenas depois que o Miriam é submetido a uma radiação eletromagnética. Entre elas estão as de emissões de natureza desconhecida, que desafiavam as múltiplas leis da física. Essas propriedades eram principalmente atividades antigravitacionais e levitacionais, envolvendo outros elementos. Também, após uma radiação eletromagnética ser aplicada ao Miriam, foi descoberto que ele trazia algumas consequências em relação ao ser humano. Merkulov, após uma análise em seu laboratório, descobriu que se o elemento Miriam for ativado pela radiação, ele altera algumas atividades do cérebro humano e que gera um forte sentimento de opressão psíquica ao ser humano. Esses sentimentos estavam ligados principalmente aos sentimentos de raiva, angústia e hipersensibilidade. Até 1954, pouco se sabia das propriedades do elemento Miriam, mas foram descobertos inúmeras aplicações a ele e possíveis utilizações para o âmbito tecnológico. O Miriam poderia ser utilizado como endurecedor de ligas. Ele também possuía a capacidade de replicar mecanismos complexos e de se mover e de se unir em grupos maiores que apresentavam mais Miriam, como se estivesse sendo atraído para si mesmo.
O mírion, como era uma substância que poderia ser encontrada apenas na cidade de Mini 13, mais e mais novos cientistas chegavam à área para descobrir como se utilizar o mírion para benefício próprio, ou seja, como uma possível fonte de energia nova ou até mesmo algo mais simples, envolvendo a própria matéria. E no mesmo ano, com a ajuda do professor Merkulov, é criado o Instituto de Pesquisa Científica em Mir 13, sendo utilizado como prioridade para investigar o mírio. Para poder ter uma melhor maleabilidade e um melhor estudo envolvendo o mírio, começou a ocorrer sua grande extração em massa. Porém, o mírio não era fácil de ser coletado, ele precisava de um equipamento especial, e para isso foi criado um novo tipo de coletor, especificadamente para o mírio, com o codinome 054M, que foi dado o nome de Magnus. O Magnus foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados pelo próprio professor Merkulov. Construído em 1954, basicamente, o Magnus funcionava da seguinte forma: a base do coletor apresentava eletroímãs poderosos que evitavam que o milho se espalhasse para o ar à medida que fosse transferido dos recipientes para os tanques coletores da substância. Ele possuía a capacidade de se refinar e armazenar com segurança grandes quantidades do elemento mírio, como também servia como conversor e projetor de matéria e energia. A ciência altamente avançada utilizada nesse novo dispositivo fez com que alguns tanqueiros e moradores da região atribuíssem o Magnus a propriedades sobrenaturais. Para que os próprios moradores não criassem superstições a respeito do dispositivo, o alto comando decidiu dissipar e acabar com essas ideias utilizando palestras e panfletos distribuídos à população. Dito isso, a população acabou ficando mais confortável em conviver com essa nova tecnologia, pois as pessoas iam ao Magnus construído no centro da cidade, já que as crianças adoravam o brilho que o Magnus emitia após entrar em contato com o Mírio, fazendo com que elas criassem desenhos e também momentos especiais em sua memória. Infelizmente, mal sabiam elas que tudo mudaria em outubro de 1963.